Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você acompanha os meus serviços, nas últimas semanas eu tenho procurado falar com você sobre diferentes tipos de chefe. Descrevi o perfil daquele chefe que você considera bom, magnânimo, justo, desenvolvedor de pessoas. Depois preparei um outro sobre aquele chefe que se considera o Pai de Deus. Ele está acima de todas as coisas e ele se considera o centro do universo. Falei de suas características destrutivas. Em terceiro lugar, falei sobre o chefe medíocre, o homem de mente pequena. O homem que vive de um passado que não existe mais. Hoje, neste clipe, eu quero tratar com você sobre o gestor astuto. O gestor astuto. A palavra astuta, astuto, tem diferentes sinônimos, como por exemplo, perspicaz, acautelado ou cauteloso, astuto, esperto, sagaz. Portanto, ele é um elemento, de certa forma, extremamente perigoso, porque a palavra astuto pode ter dois significados diferentes, um bom e outro mau. Quando você diz, por exemplo, fulano de tal é um chefe astuto, você pode estar dizendo que ele é um elemento perspicaz, um elemento prudente, um elemento sábio. Por outro lado, pode significar também que você está dizendo que ele é um elemento atrapalhado, um elemento que quer passar a perna na outra pessoa, uma pessoa malandra, etc, etc. É tanto que o conceito de astuto no lado positivo, você vai encontrar ele sendo usado pelo próprio Cristo, quando Cristo dizia que os seus discípulos iam ser lançados ao mundo como ovelhas no meio de lobos. E ele dizia, sede pois prudentes, astutos aliás, como as serpentes, e prudentes como as pombas. Mas o que vem a significar um chefe astuto? Eu procurei descrevê-lo nos seguintes termos. Em primeiro lugar, é aquele que sabe agir de maneira a angariar para si todas as vantagens possíveis. Ele é esperto, ele é matreiro, ele é astucioso, ou ele é ardiloso, ou maquiavélico. Apesar de que muitas vezes não concordo com aquelas pessoas que falam mal do Maquiavel, porque Maquiavel é um elemento extremamente realista e procurava descrever o mundo como era em seus dias e não como nós gostaríamos que ele fosse. Ele também pode ser considerado aquele indivíduo que é hábil para fazer maldades, finório. Outras vezes, é aquele que evita que os outros leiam a sua face. E aí, eles se tornam pessoas enigmáticas, onde você nunca sabe o que verdadeiramente eles estão pensando. Então, é um elemento extremamente perigoso para as organizações e também para os estados, para as nações.
você deve me perguntar, Gutenberg, o meu chefe é um elemento extremamente astuto, um elemento extremamente maquiavélico, ardiloso. Você nunca sabe o que de fato ele está pensando ou o que ele quer fazer. Porque muitas vezes, como eu digo, este chefe ardiloso, astuto, ele diz que está indo para o norte, mas ele vai para o sul. Daí porque eu recomendo sempre que, quando ele estiver falando para você, preste atenção nos seus lábios, na sua linguagem corporal, mas não se esqueça de olhar para os seus pés, porque os seus pés podem dizer mais sobre ele do que as suas palavras, ou comportamentos, ou expressões faciais. E qual deve ser a minha estratégia para trabalhar com este chefe? Aqui estão algumas de minhas recomendações. Primeira, seja você perceptivo. Não permita se enganar, ou que você seja enganado pelas suas palavras ou gestos. Como sempre digo, ele comumente prega a necessidade de mudança do ambiente de trabalho, mas no fundo ele não quer mudar coisa nenhuma. Outras vezes ele agita as águas, que é para justamente atrair os peixes e ele tirar proveito. Ele pode ser empático no público, mas no seu ambiente interno ou no ambiente interno de sua organização, ele pode ser um grande patife. Ele pode ser um grande mentiroso. Ele pode fajutar as coisas, como ouvimos com certa frequência de determinados executivos que maqueiam os resultados da empresa, que falsificam dados, que escondem dados para que eles sejam beneficiados pelos bônus no final do ano. 2. Saiba com quem você está lidando. Daí porque eu sugiro sempre para todos os meus assessorados que eles se debrucem, que eles leiam, que eles estudem, que eles reflitam, que eles pensem sobre o livro Como Decifrar a Pessoa, de Ellen Joe Demetrius. Um livro que vai permitir a você a dar os primeiros passos na leitura das pessoas. Porque, como eu sempre digo, a leitura facial, a leitura corporal é mais importante do que as palavras que o seu chefe lhe diz. Como disse anteriormente, este chefe, ele nunca permite que você o compreenda, que você o entenda. Daí repito, porque ele se torna um elemento extremamente difícil de fazer a sua leitura. Ele é exímio em ocultar a si mesmo. Portanto, repito, procure vê-lo nu e não vestido. A expressão nu é no sentido de desvendá-lo, ou, como eu digo, usando a imagem do escultor, que quando esculpe a sua imagem, ele tem um pequeno caixão, ou um pequeno tamborete, ou uma pequena cadeira, onde ele sobe sobre ela para observar a sua estátua de todos os ângulos possíveis, a fim de determinar se aquela é uma obra perfeita ou não, assim como fez Miguel Ângelo com o Moisés. Pois depois de esculpi-lo, pegou o seu martelo, bateu no seu joelho e disse: "Fala, Moisés." Então é muito importante que você saiba ler, ver o chefe ou o tipo de chefe que você tem. 3. Esteja sempre atento. Não dê moleza. Não baixe a sua guarda. Pois, no dia em que você baixar, poderá ser decapitado. E aqui novamente eu vou repetir o texto sagrado de Cristo.
seja astuto como as serpentes e prudente como as pombas. Se você não for, você acabará perdendo o jogo. Um outro ponto que considero importante, uma outra estratégia quando você estiver usando, ou conversando, ou falando, ou discutindo, ou argumentando com um chefe astuto. Domine a arte de saber abordá-lo no tempo certo, na hora certa. Pois, se você fizer na hora errada, você será levado à guilhotina. Por último, procure evitar imitá-lo ou copiar a sua forma de gerenciar. O seu exemplo é péssimo, é destrutivo. E para concluir, mantenha-se fiel às suas convicções, às suas crenças e aos seus valores. Em outras palavras, seja você mesmo. Francis Bacon dizia o seguinte, filósofo Francis Bacon: nada provoca mais danos numa organização ou estado do que homens astutos a quererem passar por sábios. Se você estiver me vendo pela primeira vez, saiba que eu sou um consultor da Gutenberg Consultores. Trabalho nessa empresa há mais de 40 anos. E todo esse trabalho que empreendo objetiva muni-lo de conhecimento para que você conduza uma carreira bem-sucedida, para que você seja feliz no seu trabalho, para que você mantenha um equilíbrio de vida em todas as dimensões e que você também saiba que o mundo dos negócios, o mundo das organizações, não é um mundo constituído de pessoas honestas, íntegras. Não, muitas vezes as nossas empresas também estão repletas de profissionais que são desonestos, que visam tirar proveito para si mesmos e não para os seus acionistas. E você precisa conhecer essas pessoas. Elas vão usá-lo se elas puderem. Ou, como eu digo, o seu valor para o seu chefe é o grau de utilidade que você tem para ele. No dia que você não for útil a ele, ele lhe manda embora. Esse é o típico chefe astuto. Ele pensa apenas nele. Ele é egoísta. Ele é egoísta por excelência. Portanto, estude o perfil desses indivíduos, porque até mesmo para você conduzir a sua carreira, uma carreira bem-sucedida, você tem que aprender a decifrar as pessoas, você tem que aprender a fazer a leitura delas sobre qualquer aspecto. Daí porque, mais uma vez, seja astuto, seja prudente. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar depoimentos, você vai encontrar meus clipes, você vai encontrar uma série de trabalhos. Agora, se você preferir, ligue para o Gutenberg, mande-me um e-mail consultando-me sobre um problema que você tem. Ou, se eventualmente você tiver a necessidade de contratar os serviços de outplacement, eu lhe garanto, nós não somos a maior empresa de consultoria do país. Nós não somos uma empresa internacional de consultoria, mas nós fazemos trabalho também no exterior com sucesso absoluto. E os nossos trabalhos feitos aqui no Brasil, eu diria para você, não ocupam o segundo lugar. Em geral, procuramos ocupar sempre o primeiro lugar. Daí porque estudamos muito, pesquisamos muito e investimos muito no desenvolvimento dos nossos clientes. Não queremos que eles sejam qualquer tipo de profissional, não. Nós queremos que eles se transformem no cream de la cream, naquilo que de melhor existe no mercado. E isso é o que faz a grande diferença
nos serviços da Gutenberg Consultores. Eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!